Muito bem, boa noite. Vamos lá de novo, boa noite. Ótimo, muito melhor. Olha, sejam todos bem-vindos à casa do nosso bom Deus. Uma bênção muito grande ver cada um de vocês aqui hoje à noite. Temos o privilégio de ter o Henrique conosco hoje à noite. Tem também a esposa, que é a Camila, né? Ela está também com o bebê. E o Paulo Henrique, né? Que é o filho. E olha, uma grande bênção tê-los aqui conosco hoje à noite. São colegas do irmão Rafael. E é uma honra muito grande tê-los aqui. Eu espero que vocês se sentem bem à vontade em nosso meio. Para aqueles que nos acompanhem pela live, seja bem-vindo. Gostaria já de convidar os irmãos, peguem a sua Bíblia, acompanhem-me a leitura de Salmos. Faremos a leitura de Salmos 127. O Salmo 127 é um Salmos que fala, tanto o 127 quanto o 128, fala a respeito da família e sobre aquele que edifica a casa, sobre a família. Vamos ler o 127 hoje à noite. A palavra de Deus nos diz: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão de dores, pois assim dá ele aos seus amados o sono. Eis que os filhos são herança do Senhor, e o fruto do ventre o seu garladão. Como flechas na mão de um homem poderoso, assim são os filhos da mocidade. Bem-aventurado o homem que enche deles a sua aljava. Não serão confundidos, mas falarão com os seus inimigos à porta. Amém? Que Deus abençoe essa leitura. Podemos perceber que, primeiramente, para o sucesso de qualquer lar cristão, isso se deve ao Senhor Jesus Cristo. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Nós devemos, como cristãos, ter Ele como objetivo mais alto em nossas vidas, em nosso lar. Quando nós paramos, especialmente como homens, maridos, líderes dos lares, nós devemos fazer uma análise. Será que o Senhor está verdadeiramente edificando a minha casa? E então ele continua dizendo no versículo 2 sobre a futilidade de se esgotar, especialmente com preocupações. Ele diz: inútil vos será levantar de madrugada e repousar tarde, comer o pão de dores. E diz: pois assim dá ele aos amados, os seus amados, o sono. Nada melhor do que entregar as preocupações a Deus e repousar descansando no Senhor. Amém? Ele logo começa a tratar sobre os filhos. E eu não sei se você percebeu, mas aqui ele diz que os filhos são herança de quem? Do Senhor. Ou seja, uma herança é algo que é passado a você por causa de outra pessoa. Por exemplo, quando os pais deixam uma herança para os filhos, é para os filhos administrarem bem aquilo, porque é herança que foi deixado dos pais aos filhos. A Bíblia fala que os filhos nos são dados como herança do Senhor. E ele diz: e o fruto do ventre, o seu garladão. Nos dias em que nós vivemos, há muitas pessoas que se opõem à família. E, amado, escuta, a Bíblia define a família como sendo um homem, uma mulher, e então o fruto que eles geram, isso constitui uma família biblicamente. Você fala: pastor, isso é confusão hoje em dia. Eu entendo. Mas nós aqui, nós cremos biblicamente, nós não procuramos ser feios, mas também não nos envergonhamos do fato que a Bíblia é a palavra de Deus. Então, os filhos são dados ao casal para criarem essa criança nos caminhos do Senhor. Versículo 4, eu creio que, já são apenas 5 versículos, o 4 diz: como flechas na mão de um homem poderoso. Me coloquei tempos atrás a meditar sobre esse versículo e os irmãos se lembram como a antiguidade eles faziam tanto as suas caçadas quanto também lutavam as suas guerras com arcos e flechas. Se lembram desse fato? E então saíam buscando aquelas varas bem retas
Mas por mais que fossem retas, ainda quando traziam aquelas flechas, sentavam ali ao redor do fogo e ali ficavam preparando aquelas flechas. Muitas vezes levando até ao fogo para enrijecer, para endurecer aquela flecha, e depois voltava e tirava um pouquinho mais e olhava e de repente via que não, tem mais uma coisinha que eu vou ter que tirar aqui, senão ela vai desviar na hora em que for atirado. Isso relaciona-se à nossa responsabilidade como pais. Nós temos esse dever de amar os nossos filhos e vagarosamente criá-los na admoestação do Senhor. Então, que nós não negligenciemos a nossa responsabilidade, que Deus nos dê a paciência. Você fala, pastor, mas olha, de vez em quando é tão frustrante. Eu entendo, mas é devagarinho e olhando e confiando, Senhor, é para a tua glória que estou criando este filho. E então, a Bíblia diz que é feliz o homem que enche deles a sua aljava. Não serão confundidos, mas falarão com os seus inimigos à porta. Ou seja, ele será um homem que fará uma diferença em uma guerra. Por quê? Porque criou os seus filhos na admoestação do Senhor. Logicamente, sabemos que por mais que ensinamos os filhos, nós nunca vamos tirar deles o livre-arbítrio, ok? Isso é a decisão que quando os filhos são crescidos e grandes, o filho ainda pode decidir a fazer errado, mas que não seja por negligência de nós pais que os filhos decidem, mas sim por escolha própria, conhecendo a verdade e sabendo o que é certo, amém? Espero que essa leitura tenha sido uma bênção. Deixe-me apenas fazer alguns comentários breves antes de cantarmos o último hino hoje à noite. Para aqueles que estão nos acompanhando pela live, se você gostaria de incluir o seu pedido no chat da igreja, pode fazer. Eu sei que alguns já entraram e em breve nós passaremos ao momento de pedidos de oração, tá bom? Mas muito obrigado por sua fidelidade à casa do Senhor. Nós temos um bom número aqui hoje à noite. Para aqueles que nos acompanham, de vez em quando, eu gosto de mencionar que nós ainda temos lugares aqui. Pessoas ficam um pouco receosas de descer e de repente estiver cheio, mas se você está nos assistindo e pode chegar, então domingo eu faço questão de você estar aqui, será um privilégio muito grande recebê-lo para podermos cultuar ao Senhor juntos, tá bom? As ofertas nós não estamos passando a cesta por causa do distanciamento social. Está ao fundo uma cestinha, caso você estiver pronto para entregar os seus dízimos e ofertas, basta passar, colocar ali e depois de todo o culto isso é contabilizado, tá bom? Então não se esqueçam de continuar a manter a distância social que é pedido, a higienização na saída também das mãos com álcool em gel que está ali na mesinha. E um pouco estranho, mas estes são os avisos. Não se esqueçam da escola dominical às 9h da manhã. Vamos concluir a terceira viagem missionária de Paulo e começar a sua ida para Roma. Então já estamos no final do nosso estudo do livro de Atos, mas está sendo um estudo muito gostoso. Depois de Atos passaremos a Romanos, rapidamente, estamos caminhando pela Bíblia até chegarmos no último livro, que nós estamos fazendo um estudo um pouco mais exaustivo nas quintas-feiras à noite, que é Apocalipse, tá bom? E depois, domingo à noite, às 19h, estaremos aqui novamente, pela graça de Deus, cultuando a Ele. Tá bom? Muito bem, abram as suas Bíblias comigo para Apocalipse, capítulo 18. O livro de Apocalipse, capítulo 18, e nós iniciamos o estudo, eu creio logo depois do início da pandemia, houve muitas perguntas e questionamentos sobre o final dos tempos, né? Pessoas, até mesmo com os gafanhotos que surgiram no sul, que estavam para invadir o nosso país, e pessoas preocupadas com os acontecimentos finais, e por um lado, muito bom. Isso é bom que preocupemos sobre isso. Aqui nós cremos, sem nenhuma dúvida, que a volta do Senhor está iminente. Biblicamente, eu creio e posso até mostrar biblicamente que não há nenhuma profecia ainda a ser cumprida até que Cristo volte nas nuvens a arrebatar a igreja e levar-nos então para estar com Ele
a partir daquele momento, nós sabemos que estará iniciando o período que a Bíblia descreve em Apocalipse como a grande tribulação. Nós já temos estudado que o início da tribulação será 3 anos e meio de aparente paz, na qual será solucionado a maioria dos problemas do mundo, as coisas parecem que vão bem, e no meio de 3 anos, após 3 anos e meio, nós sabemos que o dragão, que é Satanás, se revelará, o anticristo e a besta, e então será o início da ira de Deus que será derramado aqui na terra contra o pecado da humanidade. Agora, nós temos chegado até o capítulo 18 em nosso estudo. Gostaria de iniciar com apenas os primeiros 3 versículos. Para iniciarmos hoje à noite, leremos Apocalipse capítulo 18, do versículo 1 ao 3. Veja bem. E depois dessas coisas, vi descer do céu outro anjo que tinha grande poder, e a terra foi iluminada com a sua glória. E clamou fortemente com grande voz, dizendo: Caiu a grande Babilônia, e se tornou morada de demônios e covil de todo espírito imundo e esconderijo de toda ave imunda e odiável. Porque as nações beberão do vinho da ira da sua fornicação, e os reis da terra se fornicaram com ela. Os mercadores da terra se enriqueceram com a abundância de suas delícias. Nós já temos orado pedindo as bênçãos de Deus sobre o estudo, então vamos já direto aos comentários destes versículos. Os irmãos vão se lembrar que a semana passada, ao estudarmos o capítulo 17, nós percebemos, após o capítulo 16, há tipo uma intermissão, há basicamente um vão de tempo em que agora veremos a descrição da queda da grande Babilônia. No capítulo 17, descobrimos que o capítulo 17 trata sobre Babilônia e o sistema religioso que haverá aqui sobre a terra. Nós olhamos vários pontos sobre isso. Caso você queira, depois pode voltar e acompanhar o estudo que está sendo feito, os vídeos guardados ali no YouTube. Hoje à noite, nós vamos diretamente entrar no estudo do capítulo 18. A igreja incrédula já entrou no período da tribulação. Nós encontramos em Apocalipse 2, 22 e o capítulo 3, 10 também. E dela surgiu um grande sistema religioso dominado pela grande meretriz. Agora, no capítulo 18, encontramos a queda da Babilônia comercial. Lembrem-se, no capítulo 17, temos a Babilônia religiosa, o sistema religioso. Agora, o sistema comercial. Veja bem o que nós encontramos. Temos visto agora um anjo, no versículo 1, descendo, que tinha grande poder, e a terra foi iluminada. Este anjo comunica a queda da Babilônia. No versículo 2, ele proclama: caiu a grande Babilônia. Então, a queda da Babilônia já foi anunciada. No capítulo 14, o versículo 8, também no 16 e versículo 19, nós temos ali já a profecia da queda da grande Babilônia. A repetição, e os irmãos perceberam no versículo 2, que ele disse 2 vezes, caiu a grande Babilônia. Isso sugere o julgamento duplo, ou seja, a Babilônia religiosa e também a comercial, como também a afirmação, nota no versículo 6, deste mesmo capítulo 18, diz: tornai-lhe a dar com ela vos tem dado, como ela vos tem dado, e retribui-lhe em dobro conforme as suas obras, no cálice em que vos deu de beber, dai a ela em dobro. Então, é como se esse julgamento agora, em dobro, por causa dos pecados cometidos pela grande Babilônia. Por fim, essa grande cidade, observa no versículo 10, a Bíblia diz: estando de longe pelo temor do seu tormento, dizendo: ai, ai daquela grande cidade de Babilônia, aquela forte cidade, pois em 1 hora veio o teu juízo.
O cetro do sistema econômico mundial receberá o que merece das mãos de Deus. Amados, uma coisa que eu tenho sempre procurado enfatizar em todos os nossos estudos: o Deus criador dos céus e a terra é um Deus de amor. Ele é um Deus que ama todos nós. Você fala, pastor, Deus ama o assassino? Sim, Deus ama o assassino. Deus ama os pervertidos? Sim, Deus ama os pervertidos. Poderia até questionar, mas então prova isso. E eu vou até Romanos capítulo 5, versículo 8, onde diz: mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. O que isso me leva a entender é que a maior demonstração do amor divino é que Deus enviou Jesus Cristo, o seu único Filho, a morrer por meus pecados. Você diz, pastor, mas o senhor diz que foi salvo aos 5 anos de idade? Sim, eu sou grato a Deus que aos 5 anos de idade eu entendi que eu era um pecador, que o meu pecado merecia o julgamento eterno de Deus. A Bíblia fala em Romanos capítulo 3, versículo 23, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Isso quer dizer que a partir do momento que eu entendi sobre o pecado e escolhi por vontade própria pecar, eu já me tornei um transgressor da lei de Deus. Logicamente, eu tenho provas bíblicas que uma criança está no estado de inocência, ok? Nós cremos que qualquer criança que venha a falecer, apesar de nascer com a natureza pecaminosa, aquela criança ainda não tem chegado ao conhecimento da verdade do certo e errado. E, portanto, neste estado de inocência, ao morrer, irá diretamente ao céu. Eu tenho provas, caso depois queira alguns versículos para apoiar isso, está claramente para mim na palavra de Deus. Mas a partir do momento que aquela criança entende, e para mim foi aos 5 anos, para algumas crianças um pouco mais tarde, mas o fato é, a partir do momento que você se torna um transgressor da lei, a Bíblia diz que o seu pecado lhe destitui ou te separa da glória de Deus. Mas aí aonde o versículo diz, em Romanos 5, 8, mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu, e eu gosto de colocar meu nome, Cristo morreu por Charles, sendo Charles ainda um pecador. Amado, você pode colocar o seu nome ali. Alguns até, em momentos, pessoas vêm e falam, pastor, mas o senhor não sabe o que eu fiz. Olha, eu não conheço o que cada um de vocês tem feito, mas eu conheço o que eu tenho feito. E olha, eu já havia transgredido a lei de Deus o suficiente para entender que eu merecia o castigo eterno aos 5 anos de idade. Mas eu vi em Jesus Cristo, minha única esperança. Em Romanos capítulo 10, versículo 9 diz, a saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. Não deixa margem de dúvida. E amados, eu amo o evangelho bíblico. O evangelho bíblico não se trata de igreja. Você fala, pastor, mas a igreja batista e a igreja batista e a... Em nenhum lugar você vai encontrar nas escrituras igreja batista. Não vai encontrar, não vai. E muito menos igreja batista para a salvação. Logicamente, eu sou batista por convicção e eu posso também tomar tempo para lhe explicar o porquê. Mas a salvação não exige nenhuma membresia em qualquer igreja. Mas exige que você entenda e que você receba Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. Amado, qualquer que fizer isso, você fala, pastor, mas vai a outra... Olha, qualquer pessoa que fizer isso, sobre a autoridade da palavra de Deus, é salvo. Ponto final. Se nós fizermos o que a Bíblia diz, e olha, a Bíblia diz só pela graça de Deus, é que nós somos salvos por meio da fé. Efésios capítulo 2, versículo 8 e 9. Mas pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de nós, ou vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie.
Em nenhum momento qualquer pessoa vai chegar no céu, dar uma cutucada em Jesus e falar: tudo bem, talvez você morreu pelos outros, mas eu cheguei porque eu sou uma boa pessoa. Isso nunca vai acontecer. Sabe que o Filho de Deus, Jesus Cristo, Ele nunca pecou, mas se fez pecado por nós. Tá certo, nós devemos procurar fazer boas obras, mas nunca as nossas obras nos valerão para a nossa salvação, somente pela graça, por meio da fé em Cristo Jesus. Quando alguém, e em momentos eu já tenho ouvido pessoas me dizerem: olha, eu não falo que eu sou salvo, porque isso é muito arrogante. Eu acho que é muita arrogância uma pessoa declarar: eu tenho certeza da minha salvação. Amado, essas pessoas, para mim, não entendem o que é a salvação. Porque, na verdade, quando entendemos que não é meus méritos, é somente a graça de Deus, é por eu não ser merecedor, pela graça de Deus que eu posso dizer: eu simplesmente tenho me humilhado e eu tenho obedecido à palavra de Deus. E com base na palavra de Deus, nada em mim, eu professo fé em Jesus Cristo e declaro que tenho a certeza da salvação simplesmente pela fé em Jesus. Voltando ao nosso estudo, volta comigo para Apocalipse capítulo 18. Nós encontramos então essa declaração da queda, agora da Babilônia comercial. Muitas vezes, e temos aqui, caso você estiver tomando notas, os irmãos vão notar em versículo 2, ele diz: caiu a grande Babilônia e tornou morada de demônios, e covil de todo o espírito imundo, esconderijo de toda ave imunda e odiável. Deixe-me apenas comentar que a Babilônia havia se tornado uma morada de demônios. Depois anota aí Efésios capítulo 2, versículo 22, para você fazer uma contra-referência. E enquanto a igreja de Cristo é a habitação do Espírito, o refúgio de espírito imundos é descrito aqui. Veja no capítulo 16 de Apocalipse, versículo 13 a 14, para você poder fazer uma referência cruzada. E muitas vezes, eu digo na parábola, os irmãos se lembram na parábola de Mateus capítulo 13, onde é descrito que o semeador saiu a semear, e então as aves dos céus vieram e semearam o joio ali no meio do trigo. Então aquelas aves são simbólicos e representantes do inimigo Satanás. Okay? Aqui nós encontramos o esconderijo de toda ave imunda. E o versículo 3, porque todas as nações beberão do vinho da ira da sua fornicação, e os reis da terra se fornicaram com ela. Não vou tomar tempo, já temos olhado esse fato a semana passada, para comentar sobre esta fornicação. Agora, do versículo 4 ao 8, vejamos. Versículo 4, ouvi a voz do céu que dizia: sai dela, povo meu, para que não sejas participante dos seus pecados e para que não incorras nas suas pragas, porque já os seus pecados se acumularam até o céu. E as próximas duas palavras, quais são? Deus se, eu falei duas palavras, três, lembrou. Deus se lembrou. Os irmãos lembram, eu acho que foi 2 semanas atrás, eu comentei sobre esse fato, que por um lado é confortante lembrar que Deus se lembra. Tome por exemplo em Gênesis, capítulo 8, versículo 1, diz: e lembrou-se Deus de Noé. Lembra quando ele entrou na arca, e ali a água subiu e tudo mais? E depois daquele longo período na arca, quando a arca aterrissou, a Bíblia diz: e lembrou-se Deus de Noé. Olha que lindo. Gênesis capítulo 19, versículo 29, e lembrou-se Deus de Abraão. Deus se lembrou da promessa que havia dado e do pacto que havia feito com Abraão. Gênesis 30, versículo 22, e lembrou-se Deus de Raquel e deu a ela um filho. Êxodo capítulo 2, versículo 24, e lembrou-se Deus da sua aliança com Abraão, com Isaque e com Jacó. 1 Samuel capítulo 1, versículo 19, falando sobre Ana. E o Senhor se lembrou dela. Enquanto todos esses versículos que eu citei trazem um conforto, pode até parecer que a impiedade ela não é punida. Amado, olha,
Nós, em momentos, a justiça do homem é falho. Você fala, pastor, mas muito desaforo, tem tanta coisa que faz errado e ninguém é punido. E olha, pode até parecer que pessoas que fazem errado não são punidas, mas eu afirmo, neste momento a Bíblia diz que Deus se lembrou da iniquidade que havia sido cometido. E nota no versículo 6, tornai-lhe a dar como ela vos tem dado, e retribuí-lhe em dobro conforme as suas obras, no cálice em que vos deu de beber. Dai a ela em dobro, quanto ela se glorificou e em delícias esteve, dai-lhe outro tanto do tormento e pranto, porque diz em seu coração, estou assentada como rainha, não sou viúva, não verei o pranto. Portanto, num dia virão as suas pragas, a morte e o pranto e a fome, e será queimada no fogo, porque é forte o Senhor Deus que a julga. Amados, nós encontramos então comentários sobre estes versículos de 4 a 8. Deus tem dois motivos para querer que suas pessoas saiam da cidade. O primeiro motivo é que a cidade seria destruída. Perceberam no versículo 4? Ouvi a voz do céu que dizia, sai dela, povo meu. Você fala, pastor, mas haverá pessoas salvas durante essa época? E nós já temos aprendido que sim, haverá pessoas durante a época da tribulação que vão se converter à fé em Cristo Jesus. Isso vai acontecer. E aqui o anjo está falando para eles, saem do meio por causa do julgamento que virá sobre ela. Então a cidade será destruída, mas não apenas isso, a cidade é satânica e ele não quer que elas se contaminem. O chamado do Senhor para o seu povo sempre foi, apartai-vos. Nota comigo e acompanhe-me até 2 Coríntios, capítulo 6 e o versículo 14. Observe que um versículo interessante, em 2 Coríntios, capítulo 6, e o versículo 14 em diante, nós não vamos ler todo até o final, que é o versículo 18, mas percebe que ele diz que não deve haver um julgo desigual. No versículo 14, e muitas vezes como pastores nós usamos isso com jovens, e muito bem aplicado. Jovens devem tomar cuidado em não se prender a um julgo desigual, que a Bíblia diz, está aqui. Mas não apenas o julgo desigual em termos de matrimônio, mas devemos também tomar cuidado quanto às parcerias que fazemos e tudo mais, pois ele traz um fato, versículo 15, que concórdia há entre Cristo e Belial, ou que parte tem o fiel com o infiel, e consenso tem o templo de Deus com os ídolos. No versículo 17 ele diz, por isso saí do meio deles, e apartai-vos, diz o Senhor, e não toqueis nada imundo. Então, esta separação do cristão do mundo é um tema bíblico que todos nós devemos, como cristãos, zelar e analisar como nós estamos. Sabemos, de acordo com 1 João, que não devemos amar o mundo, nem o que no mundo há. A Bíblia fala, se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele, de acordo com 1 João. Então, esta separação, ele chama para sair. Volta para Apocalipse e vamos continuar rapidamente. Nota que o mundo glorifica a si mesmo. No versículo 7, o início ele diz sobre a Babilônia, quanto ela se glorificou. Mas agora para o cristão, e uma lição bem prática, uma aplicação prática, a quem o cristão deve glorificar? A Deus, exatamente. Nós devemos viver as nossas vidas para glorificarmos a Cristo. Sabe por que eu, como marido, devo respeitar a minha esposa e tratá-la bem? É para todos reconhecerem. Olha, o pastor Charles, aquele homem é bom marido, não é? Eu ganhei, né? Marido do ano, né? É para isso, não é? Não. É para quê? É para que pessoas possam ver Cristo no nosso relacionamento. Não, pastor, eu gosto tanto que a pessoa fala assim, que bonitinho aquele casal. Porque... Aí eu, não. Se falar lá que bonitinho, que casal, eu espero que glorifiquem a Cristo, porque se vocês, casais, são como eu e minha esposa, em momentos nós não somos tão bonitinhos, não.
Você fala, pastor, por quê? Porque somos humanos, mas, escuta, qualquer manifestação da carne, seja somente nós dois dentro de um quarto discutindo, é errado e não glorifica a Cristo. Mas a razão que nós devemos fazer certo não é para os outros ficar, que maravilha, não. É porque é o mínimo que devemos fazer, por causa do que Cristo tem feito por nós. Então, a Babilônia, ela se glorificava, o cristão deve procurar glorificar a Deus. O mundo vive para as delícias do pecado e o cristão para os prazeres de Cristo. Todavia, o versículo 8, observe o que acontece. Apesar de Babilônia se engrandecer e declarar que estava farto, ela não veria o pranto no final do versículo 7. Versículo 8 diz, portanto, num dia virão as suas pragas e morte e pranto, porque o forte Senhor Deus que a julga. Dos versículos 9 ao 19, não vou tomar tempo para ler todos hoje à noite, nosso tempo apressadamente está chegando ao final. Mas nota o que acontece, nós temos dois grupos que lamentam a queda de Babilônia. No versículo 9 e 10, observamos o início do versículo, e os reis da terra que fornicaram com ela e viveram em delícias e chorarão. E depois, no versículo 11 ao 19, nós percebemos que os mercadores da terra, aqueles que vendiam e faziam negociações, versículo 12, mercadorias de ouro, de prata, de pedras preciosas, de pérola, linho fino, de púrpura e de seda, e assim por diante, eles então haviam se unido, se prostituindo com a Babilônia, ao rejeitar o Deus verdadeiro para seguir ídolos, em especial o dinheiro. Eles venderam a alma em troca de riquezas. Agora chega ao final da vida de luxo, os versículos 10, 16 e o 19, nós vemos uma repetição de ai, ai. Nota no versículo 10. E estando de longe pelo temor do seu tormento, dizendo, ai, ai daquela grande cidade. Nota o versículo 16. E dizendo, ai, ai daquela grande cidade. Depois o versículo 19, mais ou menos no meio, chorando e lamentando e dizendo, ai, ai daquela cidade. Amado, esse julgamento é tão terrível que por 3 vezes pessoas dizem, ai, ai, em admiração ou em terror ao que está acontecendo. Por que os mercadores dos reis pranteiam? Porque acabou-se o comércio deles. Nos últimos dias, a escravidão aumentará, pois Satanás sempre quis escravizar a alma e o corpo do homem. Agora, do versículo 20 ao 24, vamos ler estes. Nós encontramos então do versículo 1 ao 3, a voz de julgamento. Depois do versículo 4 ao 8, a voz de separação, exortando para que houvesse uma separação do povo de Deus e os iníquos. E depois, do versículo 3, a voz de lamúria, tá bom? Então, e em quarto lugar, nós encontramos o versículo 20 ao 24, a voz de regozijo. Você diz, pastor, qual voz é esta? Nota, versículo 20, alegra-te sobre ela, ó céu, e vós, santos apóstolos e profetas, porque Deus já julgou a vossa causa quanto a ela. E um forte anjo levantou como pedra, como uma grande mó, e lançou-se ao mar, dizendo, com igual ímpeto será lançada Babilônia, aquela grande cidade, e não será jamais achada. Antes de fazer a leitura do próximo versículo, os irmãos se lembram de uma pedra que foi rejeitada? Alguém se lembra? Ok? Quando estava lendo, me veio à memória o versículo em 1 Pedro que fala onde a principal pedra de esquina que foi rejeitado pelos edificadores. Okay? Aqui nós temos uma descrição de uma grande mó, ou seja, uma pedra de moinho. Os irmãos sabem o que é um moinho, né? Aquela pedra grandona que ela roda ali e vai macetando tudo, vai macetando tudo, vai macetando tudo. Amado, enquanto o mundo vil, rejeita, zomba de Cristo, ok? Ele é o vencedor. Jesus Cristo é o vencedor.
Eles perguntam até quando o verdadeiro e dominador. Nota, os homens mundanos nunca tiveram o mesmo ponto de vista de Deus. O céu regozijou-se quando Satanás foi expulso, mas a terra lamentou. E isso nós encontramos no capítulo 12, versículo 10 a 12. Mais uma vez, o céu regozija-se com a destruição da Babilônia, mas a terra lamenta. Qual seria o principal motivo do regozijo dos céus? Nota o que a Bíblia diz. No versículo 20, no final, diz: porque já Deus julgou a vossa causa, a causa dos santos, dos apóstolos e dos profetas. No capítulo 6, versículo 11, volta comigo para Apocalipse capítulo 6 e versículo 11. Nota o que nós encontramos aqui. E foram dadas a cada um compridas vestes brancas, e foi-lhe ditas que repousasse ainda um pouco de tempo, até que também se completasse o número de seus conservos e de seus irmãos, que haviam de ser o quê? Mortos, como eles foram. Ou seja, aqui falando sobre aqueles que serão mortos durante a tribulação. Nota no capítulo 17, o versículo 6. Apocalipse capítulo 17, o versículo 6 diz: e vi que a mulher estava embriagada do sangue dos santos e do sangue das testemunhas de Jesus. E vendo-a eu, maravilhei-me com grande admiração. Agora, nota em Apocalipse capítulo 18, o capítulo que estamos estudando, e no final, no versículo 24, diz: e nela se achou o sangue dos profetas e dos santos e de todos os que foram mortos na terra. Amado, 3 vezes nós encontramos que o sistema religioso, comercial, a Babilônia, olha, a perseguição contra o povo de Deus será vingado nesse dia. Por quê? Porque grande é o julgamento do Senhor nosso Deus. Eu mencionei sobre o livro dos mártires, eu não sei se você já tem lido, mas um livro interessante. E traz cada história sobre pessoas da antiguidade que entregaram as suas vidas por recusarem negar a sua fé em Cristo Jesus e foram mortos de forma terrível. Por quê? Simplesmente por serem pessoas pacíficas. Não eram bandidos, não eram pessoas dignas de morte, mas foram mortos inocentemente por causa da causa de Cristo. Isso vai continuar até este dia. Para concluir, eu gostaria então de mencionar, nota no versículo 22, 23, em ti não se ouvirá mais a voz de arpistas e de músicos e de flautistas e de trombeteiros, e nenhum artifício de arte alguma se achará mais em ti, e o ruído de mó em ti não se ouvirá, e a luz de candeia não mais luzirá em ti, e voz de esposo e de esposa não mais se ouvirá, em ti se ouvirá, porque os teus mercadores eram os grandes da terra, porquanto todas as nações foram enganadas pelas tuas feitiçarias, e nela se achou o sangue dos profetas e dos santos e de todos os que foram mortos. Aqui nós encontramos então a descrição final, quando aquele julgamento veio. Não houve luz, não houve som, simplesmente a ira de Deus derramada. Agora, isso, o intervalo do capítulo 17 e 18. Lembra que no capítulo 16 nós vimos as taças que foram derramadas. A 7ª taça está incluindo tudo isso. Deu um intervalo, agora, no próximo capítulo que vamos olhar a semana que vem, nós veremos agora a grande batalha final, no capítulo 19. Então, volta no capítulo 19, e deixe-me apenas dar essa introdução de que a 7ª taça será derramada, afinal, no capítulo 19. Assim, no final do capítulo 18, vimos a destruição do império religioso e econômico da besta. A única coisa que falta é Cristo destruir seus exércitos, e no capítulo 19, veremos isto acontecer. Então, eu espero que os irmãos tenham percebido algumas coisas bem práticas que podemos levar conosco.
Primeiramente, eu espero que todos aqui hoje à noite já tenham encontrado a salvação pela fé em Cristo Jesus. Em amado caso, ainda não conhece Jesus como seu único Salvador, você pode ainda, pela fé, recebê-lo. Somente Ele, nada mais e nada menos. Não se trata de uma igreja, não se trata de seu batismo, trata de sua fé em Cristo Jesus. Outra lição é que, por mais que pareça que nada é feito contra os ímpios, olha, a Bíblia afirma que no final de tudo, o vencedor é o nosso Deus. Que Deus ajude-nos a vivermos como cristãos. Que Cristo resplandece em nossa vida. Que pessoas, ao notar uma diferença e venham perguntar, que sejamos humildes e que demos glórias a Cristo por qualquer coisa boa que vem. Por quê? Porque o Charles, quando está na carne, não é uma boa pessoa para se observar. Amém? Mas quando o Charles está andando no Espírito, olha, graças a Jesus Cristo, Ele faz a diferença em nossas vidas. Amém? Espero que o estudo tenha sido uma bênção. Qualquer dúvida que tiver, por favor, entre em contato. Pode entrar em contato, passar lá em casa. É sempre gostoso a gente sentar para tirar qualquer dúvida. E tem o chat da igreja também, caso tiver alguma dúvida, tá bom? Então, muito obrigado por sua presença. Eu gostaria de convidar todos a baixarem suas cabeças, fechar os seus olhos e vamos concluir o nosso estudo com uma palavra de oração. Oremos. Pai querido, muito obrigado pelo tempo que o Senhor nos proporcionou hoje à noite. Agradeço por Tua palavra que é viva e eficaz e mais penetrante do que uma espada de 2 gumes. Eu peço que o Senhor leva o que foi dito aqui no estudo aos nossos corações. Que podemos meditar sobre a severidade da ira de Deus contra o pecado. Sobre a necessidade do cristão de separar-se do mundo. E, Pai, que cada um de nós podemos glorificar ao Senhor e não procurar receber glória para nós mesmos. Eu peço que o Senhor abençoe a cada pessoa aqui presente, aqueles que nos acompanhem pela live. Abençoe também todas as nossas famílias, Pai. Nós te agradecemos, pedimos que o Senhor nos leve de volta em segurança aos nossos lares e dê-nos uma noite maravilhosa, descansando na paz do Senhor. Pai, nós te amamos, te agradecemos e pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Amém. E o povo de Deus diz? Amém. Irmãos, muito obrigado pela fidelidade à casa do Senhor. Henrique, Camila, muito obrigado. Trouxe grande alegria ao meu coração recebê-los aqui hoje à noite. Espero que seja a primeira de muitas vezes. Qualquer coisa precisando, sei que são recém-chegados à cidade, nós estamos à sua disposição, tá bom? Então, não se esqueça, ao sair, todo mundo, passe um álcool em gel e o distanciamento social. Que Deus abençoe. Estaremos de volta domingo de manhã. Estamos despedidos.